Olá, boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo hoje, neste 8 de setembro, ao Cenário Econômico, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Uma semana de notícias positivas para a economia, de crescimento da produção industrial, inflação baixa e queda da inadimplência do consumidor em São Paulo, ao Ibovespa, que ultrapassou os 73 mil pontos com forte valorização. Tudo isso fez analistas e equipe econômica revisarem para cima as projeções de crescimento do PIB, já agora em 2017. Até a política trouxe influências positivas. No governo e no Congresso já se fala em retomar a votação da reforma da Previdência. E você, tem dinheiro a ser devolvido pelo imposto de renda? A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote de restituições. Amanhã tem novo aumento da gasolina. A Petrobras divulgou hoje os novos valores que serão cobrados pelas refinarias. E na esteira dos furacões dos Estados Unidos, a Flórida já tem ameaças à produção de laranjas. O preço do suco teve aumento forte no mercado de Nova York. O cenário econômico está no ar. E nesta sexta-feira, com cara de feriado, a gente começa o cenário econômico com uma informação para quem está à espera do dinheiro da restituição do imposto de renda. A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quarto lote. E quem tem mais informações é a repórter Larissa Graciano, de Brasília. Acompanhe. O crédito será depositado na próxima sexta-feira, dia 15 de setembro, para mais de 2 milhões de contribuintes. O valor total liberado pela Receita Federal é de cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site da Receita, receita.fazenda.gov.br, informar o CPF e também a data de nascimento, ou ainda ligar para o número 146. Também será liberada a consulta das restituições residuais de 2008 até 2016. Piotto. Se tiver dinheiro para receber do leão, né, aumenta até a expectativa para o restante do final de semana, né? Vamos lá. Começou a valer hoje a suspensão da venda de 41 planos de saúde de 10 operadoras decorrentes de reclamações de clientes com a baixa qualidade no atendimento. Vale ressaltar que o setor sempre encabeça a lista vermelha do PROCON de empresas mais reclamadas e é um dos 10 serviços que mais dão problemas aos usuários. Plano de saúde, seguro-saúde, chame do que você achar melhor. Demora no agendamento de consultas, falta de cobertura e período de carência são alguns exemplos que deixam os pacientes e clientes insatisfeitos. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a suspensão é uma ação preventiva e perdura até a divulgação do próximo ciclo de avaliação. E para voltar a vender esses planos para novos clientes, as operadoras precisam antes resolver os problemas que geraram as reclamações. E a Petrobras vai aumentar o preço da gasolina nas refinarias a partir de amanhã, sábado. Com o novo modelo de acompanhamento e repasse de preços, a Petrobras agora faz ajustes de preços praticamente automáticos, de acordo com a cotação do petróleo no mercado internacional. Sobre este recente aumento, neste caso foi um reajuste, o repórter Maurício de Almeida, no Rio de Janeiro, nos informa agora de quanto será. Olá, Piotto, boa noite. A Petrobras anunciou mudanças nos preços dos combustíveis. A gasolina subiu 2,6% e o diesel 1,5%. Na última quarta-feira, a gasolina tinha até recuado, uma queda de 3,8% no preço, só que agora voltou a subir. Essas mudanças constantes estão acontecendo desde o dia 3 de julho, quando a Petrobras decidiu alterar até diariamente os preços dos combustíveis para se adequar à política de preços do mercado internacional, já que o preço do barril do petróleo pode mudar a cada minuto, assim como a cotação do dólar, que define o valor do preço do barril do petróleo, muda minuto a minuto. Por isso, para ter uma maior concorrência com os preços, a Petrobras faz essa mudança, o acompanhamento diário dos preços do diesel e da gasolina. Desde que a Petrobras adotou esta nova estratégia,
A gasolina tem um acumulado de alta de 15,26%, já o diesel de 20,02%. Os combustíveis estão mais caros, tanto que acabaram pressionando um pouquinho a inflação, como nós mostramos essa semana aqui no cenário econômico. Por causa dos combustíveis e dos transportes, a inflação acabou não caindo mais. Piotr? A Semana da Independência foi de notícias positivas para a economia. Houve crescimento da produção industrial em julho, apurada pelo IBGE, inflação baixa também, o IBGE divulgou o IPCA novo, aliás, uma inflação muito controlada, e mais gente conseguindo dar conta dos gastos e diminuindo o índice de inadimplência na cidade de São Paulo, segundo dados da Boa Vista SCPC. E a política desta vez trouxe notícias que tiveram impacto positivo na economia. A Bolsa ultrapassou 70 mil pontos, na verdade passou de 73 mil pontos e se manteve em alta. E a reforma da Previdência, que tramita na Câmara desde maio deste ano, voltou a ganhar fôlego e pode ser votada ainda em outubro deste ano, segundo Rodrigo Maia, que preside a Câmara dos Deputados. Mas vamos de novo dar alguns números aqui dessa semana na economia, para entender o que nós tivemos. A produção industrial foi divulgada pelo IBGE, está aqui, olha, julho, esse é o dado mais impressionante. Julho com julho, ou seja, julho deste ano com julho de 2016, e mostra o quanto que esse ano está sendo diferente em relação ao ano passado. E um crescimento agora em relação a junho, nós tivemos um crescimento do PIB, a gente fala disso também, de 0,8%, isso evidentemente chama atenção. Claro que quando a gente pega o valor dos 12 meses, embora o crescimento neste ano também seja positivo, ou seja, nesses 7 primeiros meses do ano, o começo do ano foi mais complicado, a gente nos 12 meses tem essa queda aqui, olha. Essa queda chama atenção, mas porque a gente está usando meses ainda muito ruins em 2016. Bom, vamos seguindo aqui para a gente pegar um resumo do que foi notícia dos índices positivos dessa semana. Para você ter uma ideia, produtos alimentícios teve um crescimento muito bom, de 2,2%, e a gente teve aqui bens duráveis, e esse é um detalhe, bens duráveis cresceu 9,8%, e mesmo nas contas dos 12 meses, o crescimento ainda assim é positivo, ou seja, falando de carros e eletrodomésticos, automóveis e eletrodomésticos estão garantindo a produção industrial. Seguindo isso tudo foi o que puxou a produção industrial. O PIB, essa informação ainda da semana passada, mas vale a gente perceber isso aqui. Olha, isso aqui é 2015 e 2016, a gente não pode perder isso do foco, para tentar entender o quanto que o tamanho do esforço para recuperar a economia. 2015 e 2016 está aqui, olha, exatamente esse dado positivo, negativo. 2 anos de PIB consecutivo negativo. Agora uma recuperação nesse primeiro trimestre, agora em 2016, vamos até colocar em azul, cresceu 1% no primeiro trimestre e foi resultado muito em função do agronegócio. No segundo trimestre o agronegócio não foi tão importante, mas apesar de ser turbulento politicamente, mesmo assim surpreendeu esse segundo trimestre e cresceu 0,2%, o que fez com que o governo e mesmo os agentes econômicos revissem a possibilidade de um crescimento maior do PIB este ano, que ainda está projetado em 0,5%, mas já há quem fale em 1% e um crescimento maior em 2018 e 2019. Vamos lá, seguindo com esses dados aqui, em relação agora também à inflação. A inflação foi divulgada pelo IBGE, o IPCA, a inflação oficial, de 0,19%. Neste agosto agora, no ano, o acumulado é de 1,62% e em 12 meses 2,46%. Evidentemente que 12 meses nós estamos pegando meses também de 2016. Quando a gente pensar na inflação anualizada, ou seja, em dezembro deste ano, o centro da meta do Banco Central é de 4,5%. Se a gente fala de 4,5%, 2,46% agora, levando-se em conta ainda um ano difícil, 2016, a inflação muito provavelmente pode ficar abaixo dos 3% este ano, o que seria realmente uma surpresa para quem viveu os anos 80 e 90, sabe o que é hiperinflação, a gente está falando de inflação muito mais baixa agora. O que puxou a IPCA para baixo foi a alimentação e bebida, caiu, transporte subiu, e transporte, você se lembra, é justamente isso daqui, olha, os combustíveis. Só para você ter uma ideia, esse aqui é o IPCA especificamente da gasolina e do etanol. Não estou mexendo com diesel ainda, mas aqui, olha, no país, para você ter uma ideia, cresceu 7,9% a gasolina e 5,71% o etanol. E aí nós temos Recife, que cresceu os absurdos 15% no preço da gasolina, 4,97%, quase 5% o etanol. São Paulo teve uma média ali e Fortaleza foi o lugar, a capital que menos teve impacto nesse preço. A inadimplência em São Paulo, esse é um dado também muito importante, porque caiu a inadimplência, caiu 0,8%.
10,3% se comparado a 2016. Mas tem um outro dado aqui importante com relação a isso. Caiu a inadimplência, ou seja, menos gente está deixando de pagar a conta e ficando com o CPF negativado. Agora, o problema é resolver o passivo de 2016, 2015 do desemprego. Aqui é um movimento contrário, é sair da condição de negativado. E aqui nós tivemos uma queda de 0,9%. Ou seja, as pessoas estão solventes hoje, elas conseguem pagar as contas hoje. Mas o problema é o passivo, a dívida que ficou lá atrás, porque de alguma forma elas estão começando a recuperar o emprego, a ocupação e renda também. Aliás, espera um pouquinho, vamos falar um pouquinho agora sobre exatamente isso. Os furacões que atingem o sul dos Estados Unidos causaram um aumento do preço do petróleo, sobretudo pelas enchentes no estado do Texas, um estado produtor, e agora também do suco de laranja, com a ameaça de trazer a destruição na Flórida, grande produtora. Hoje o preço do suco de laranja fechou em alta no mercado de Nova York. Walter Puga, jornalista especializado em agronegócio, está conosco, nosso colega do canal do Boi. Puga, obrigado bem-vindo. pelo convite. Vamos fazer menção já a esse valor aqui. Isso aqui é 154 centos de dólar. Centavos de dólar por libra-peso. Essa é a medida que se faz. É a medida. Normalmente eu procuro tentar $1,54, mas o mercado trabalha a 154 Antes que nos acusem de insensíveis, evidentemente que a grande preocupação é humanitária com relação ao estrago e ao número de vítimas que nós tivemos agora no Texas recentemente. Há uma campanha gigantesca envolvendo todos os ex-presidentes americanos vivos, pedindo doações aos habitantes do Texas que ficaram desabrigados, e agora também a preocupação com relação à Flórida, mas óbvio que há aqui uma preocupação econômica. A Flórida é grande fornecedora de suco de laranja, faz parte da dieta do norte-americano e, claro, com a possibilidade de um furacão que pode devastar os laranjais, houve também já um impacto no mercado financeiro, é isso? Já houve sim, e o impacto começou já ontem, dia 7, quando era feriado aqui no Brasil. Lá os valores já passavam de 4% de alta e hoje passam de 5% de alta. Setembro fechou, como você tem na tela, $1,54 por libra-peso. Novembro foi a $1,54. Janeiro subiu também, subiu o contrato para março. Agora, isso é suco de laranja e um mercado especulativo, viu? Mas o fato que me preocupa mesmo é que os laranjais da Flórida, Piotr, já estão dizimados. Veja, é um país que já produziu, a Flórida já produziu cerca de 250 milhões de caixas por ano. Este ano, com problemas causados pelo greening, que é uma praga que assolou a citricultura da Flórida, a produção já não chegaria a 70 milhões de caixas. Já tinha uma quebra, então. Uma quebra violenta, muito acentuada na produção de laranja. E agora, com a possibilidade desse Irma, desse furacão Irma, dizimar o que já está, vamos dizer, frutificando para o ano que vem, a perspectiva é de que a produção americana caia e caia muito, a níveis recordes. Porque qual é o impacto? O Brasil é um grande fornecedor de suco de laranja para os Estados Unidos já há anos, né? Fornece, não chega a ser um grande, vamos dizer assim, não impacta tanto no mercado americano como pode impactar agora. Veja, nós vendemos em média, eles produzem cerca de 300 mil toneladas de suco. Nós vendemos em média 150, 200 mil. Eles consomem 600 mil por ano. Produzem e importam de vários países, inclusive do Brasil. Para o Brasil, essa é uma oportunidade até de aumentar a exportação de suco para o mercado americano. Lógico, é um momento difícil para a sociedade americana, mas é uma oportunidade para reduzir estoques de suco no Brasil. Até porque nós teremos na próxima semana o anúncio de uma super safra de laranja no Brasil, que já se estima vai se aproximar aí de 400 milhões de caixas. E isso significa muita laranja no mercado, muito suco. Para o Brasil seria a possibilidade de reduzir esse estoque grande que deve ficar aqui em função dessa super safra. Puga, tivemos super safra de grãos, aliás, cada revisão subia, e agora vamos ter uma super safra de laranja. Uma super safra. Na segunda-feira, o Fundecitrus deve anunciar a nova estimativa de safra. E já se fala num aumento de 30 a 40 milhões de caixas de laranja nesta safra. Isso levaria uma produção perto aí de 400 milhões de caixas, o que é muita laranja. Toda a solidariedade à questão, evidentemente, das vítimas do furacão dos Estados Unidos, mas nós temos aqui o que se pode olhar, uma oportunidade, sobretudo para nós fazermos a nossa lição de casa, porque a tecnologia e o talento e o clima estão ajudando bastante o caso brasileiro, é isso? Tudo isso, vamos dizer, configura uma situação positiva para o Brasil diante desses problemas lá nos Estados Unidos. Puga, obrigado pela gentileza. Walter Puga, do canal do Boi, nosso colega aqui de redação da B3.
Daqui a pouco nós temos os números do mercado financeiro, a gente volta em instantes, logo depois do intervalo. E já estamos de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa, aqui no terceiro andar, com os números do mercado financeiro. Nesta sexta-feira, 8 de setembro, meio de feriado e fim de semana. Bom, mas a Bolsa funcionou, nós estamos aqui ao vivo. Vamos à cotação do dólar e também os números do Ibovespa. O Ibovespa hoje com uma leve queda ali de quase 0,5%, 0,45%. Mesmo assim, manteve-se na casa dos 73 mil pontos, 73.078 pontos foi a tônica dessa semana. O Ibovespa acima de 73 mil pontos, mesmo com a queda de hoje. Vamos dar uma olhadinha agora na cotação do dólar. Está lá o dólar, hoje também manteve, essa foi uma trajetória de queda também durante a semana, de 0,25% a R$ 3,09 o dólar comercial. Dois empresários britânicos lançaram um empreendimento de luxo em Dubai de aproximadamente R$ 1 bilhão que vai aceitar como forma de pagamento por seus imóveis o Bitcoin, a moeda digital. Ontem você acompanhou aqui no Cenário Econômico um programa especial da alta valorização do Bitcoin. Aliás, esse é um assunto que nós tratamos com certa frequência e que a cada dia ganha mais força comercial e adeptos pelo mundo. E para quem acha que Dubai saiu na frente, está enganado. Aqui no Brasil, isso já acontece desde 2014, quando a construtora Tecnisa anunciou que iria aceitar a moeda virtual como forma de pagamento para um de seus empreendimentos. Hoje, um Bitcoin vale 4.679 dólares. Um Bitcoin, 4.679 dólares. O que equivale a pouco mais de 16 mil reais. No lançamento do Bitcoin, há 7 anos, a moeda virtual valia 6 centavos de dólar. O governo federal anunciou no mês passado uma série de privatizações que agitou o mundo dos negócios. Na lista, aeroportos, portos e um destaque especial para a Eletrobras, a maior empresa de energia da América Latina, além da Casa da Moeda, que imprime reais e passaportes. E também, vale dizer, a joia da coroa dos aeroportos da Infraero, Congonhas, em São Paulo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o gestor de investimentos, Marcelo Lopes, que está conosco. Marcelo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado. Aliás, eu fiz menção ao crescimento do Ibovespa nessa semana, mas o rompimento dos 70 mil pontos, que é extremamente importante, foi justamente com a notícia da Eletrobras recentemente, quando o governo anunciou, aliás, não teve nem insider information, ninguém teve informação privilegiada, a Bolsa veio numa crescente porque está apostando nessa privatização. O que isso quer dizer na prática, dos dois pontos de vista? Evidentemente, do consumidor, que pode ter um serviço melhor, se a gente olhar para a telefonia, isso é melhor. Claro que há reclamações da qualidade do serviço, mas é uma coisa, acesso se tem. Correto. E não se tinha de telefone lá atrás. Aliás, você se lembra de plano de expansão? Você é dessa época ainda? As pessoas não se lembram, plano de expansão, o seu pai falava assim, vou comprar um telefone. Dali a 5 anos chegava o telefone. Não era isso? Era isso. Hoje você fala, vou comprar um telefone, você vai à loja e sai falando. Correto. Muito bem. No caso da Eletrobras, um lado é do consumidor, o outro lado é de investidores. Os investidores apostaram, fazendo a Bolsa subir, a Eletrobras foi quem puxou aquele dia o Ibovespa para cima. O que nós podemos ter de mudança objetiva no sistema elétrico brasileiro se a Eletrobras for de fato vendida? Claro, Piotr, como toda privatização, ela traz muitos benefícios para a empresa e para a sociedade em geral. A empresa prospera, ela desbrava novos mercados, ela paga mais impostos, então é bom para o governo. Tem uma parte que poucas pessoas falam, Piotr, que é a empresa tem que, quando o governo investe na empresa, ele tem que receber alguma coisa de volta, seja dividendos, seja impostos. Isso quase nunca acontece. No caso da Eletrobras, que só dá prejuízo, atrás de prejuízo, isso não vem acontecendo há um bom tempo. E aí vai dinheiro do Tesouro para bancar o prejuízo da empresa. Ou ela tem que se financiar no mercado. Correto. Então era um dinheiro que poderia ter ido para a saúde, para a educação, para qualquer outra área que seja necessário, mas ao invés disso vai para manter uma ineficiência no setor, que é o caso da Eletrobras. Então, sem dúvida nenhuma, a gente pode esperar serviços melhores e mais baratos. Obviamente, não agora em princípio, mas com o passar do tempo, certamente os serviços vão melhorar. Uma coisa que é importante o brasileiro tem em mente, Piotr, e eu sempre reforço isso, é uma visão de longo prazo, tá?
A gente tem que parar com essa visão míope de mercado. Lembra o que aconteceu em 2012 com a Dilma, que ela reduziu a conta de luz em 20% para todo mundo. Foi a tragédia do setor elétrico que eles estão pagando até hoje. Até hoje. Em menos de 3 anos, as contas já haviam subido 130%. Aliás, foi a tragédia administrativa da presidente Dilma que gerou a tragédia no setor elétrico, né? Vamos construir as coisas da forma como aconteceram. Correto. Então, eu acho que privatizações são excelentes para todos os setores. Você viu o caso da Embraer, que é uma empresa de sucesso, a Vale, que é uma empresa de sucesso, a própria telefonia, que é um mercado em expansão até hoje. Vale lembrar que hoje, em vários lugares do Brasil, a pessoa consegue acessar o Facebook do celular dela. Metade do país não tem saneamento básico. Então, às vezes, na própria favela, o morador consegue acessar a conta dele do Facebook, conversar com os amigos, mas não tem o saneamento básico, que é 100% estatal, praticamente estatal o saneamento básico no Brasil. Mas quando a gente fala de energia elétrica, tem gato, não é? Porque, de repente, a área não pode receber o serviço, porque é área de proteção, é área de risco, enfim, essas coisas todas. E um sinal de internet vem pelo celular, ele consegue receber porque está no ar. Correto. Mas um serviço, pensando exatamente, um serviço privado no sistema de saneamento melhoraria? Eu não tenho a menor dúvida, porque há desperdício em todo o sistema. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla é o que a gente chama de accountability, que é a prestação de contas. Vou dar um exemplo do setor elétrico, já que a gente está conversando sobre a Eletrobras. Furnas tem mais de 70% dos projetos de transmissão atrasados. A Chesf é ainda pior, são mais de 90% dos projetos de transmissão estão atrasados. E de quem que é a culpa? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Alguém é culpado, mas é difícil saber. E eu vou te falar por quê. Eu era o diretor executivo de uma empresa e tinha um diretor de uma estatal que também era diretor executivo dessa empresa. E a gente foi apresentado com um problema e a solução dele foi o seguinte: poxa, vamos criar um comitê para a gente estudar isso aqui e tomar uma decisão sobre o que fazer com aquilo. E essa é muito mais a visão vamos dizer assim, do empregado estatal. Cria um comitê para fazer uma coisa, possivelmente ainda contrata uma consultoria externa para falar o que esse comitê deveria fazer, reporta para o conselho que toma a decisão. E aí não é culpa de ninguém. Você olha, de novo, voltando à nossa querida ex-presidente Dilma, na época da Petrobras, ela aprovou uns absurdos, aquela compra daquela sucata no Japão, sucata em Pasadena, poxa, o prejuízo que isso causou foi enorme. E quem que é responsável? Poxa, a Dilma fala que ela recebeu uma assessoria errada. E, sabe, o círculo nunca se fecha. Você nunca consegue achar quem que é o responsável por aquilo. Quando ocorre privatização, normalmente a acusação, sobretudo dos sindicatos trabalhadores, é que vai haver perda de emprego. Correto. Isso de fato acontece? Pegando números objetivos, a contabilidade de emprego ou não? Piotr, obrigado por ter perguntado isso. Eu ia ter que invadir aqui e falar sobre isso de qualquer maneira, porque é um ponto importantíssimo que os sindicatos realmente batem forte nessa tecla. É a primeira crítica que acontece. Primeira crítica. É aquele caso da visão míope, que ele está olhando hoje e não está olhando o que vai acontecer no futuro. Então, vamos dar 3 exemplos aqui reais, tá? Primeiro foi a Embraer, que era uma empresa estatal, só dava prejuízo, foi privatizada em 94. Na época da privatização, ela devia ter cerca de 6 mil empregados, tá? Hoje a Embraer tem quase 20 mil empregados. Claro, depois da privatização, alguns empregos sumiram, mas isso é normal, porque estão fazendo ajustes de alguma limpeza, cargos de confiança, etc. Mas a empresa é hoje uma potência. A Vale, mesma coisa, a Vale tinha 17 mil empregados na época da privatização. Em 2003, antes de começar o boom das commodities, ela já tinha 30 mil. Hoje a Vale tem 110 mil empregados. E o setor de telefonia, a mesma coisa. Ele tinha mais ou menos 122 mil pessoas trabalhando no setor. Entre 97 e 2000 caiu aí para cerca de 118 mil. Hoje tem mais de 400 mil pessoas trabalhando no setor. Então, o Brasil tem que perder essa mentalidade míope e para não ocorrer o que aconteceu na última vez com a energia elétrica, que abaixou a conta em 20%, todo mundo ficou feliz. Hoje todo mundo tem uma das contas mais caras do mundo. Você falou em retorno ao Estado. A outra crítica que se faz, talvez concomitantemente com a perda de empregos, que os sindicatos ou pessoas que são contrárias à privatização, é venda do capital do país, venda das riquezas do país, esse tipo de coisa. Claro.
Mas perdão, a Embraer continua gerando impostos, aliás, mais impostos, porque se tornou mais produtiva e o produto dela tem maior demanda hoje no mercado. Sem dúvida, sem dúvida. Olha, a Embraer, na época da privatização... O governo arrecada via impostos. Bastante, e ainda tem uma porcentagem de dividendos, porque ele é sócio da empresa ainda. Olha, nos 10 anos antes da privatização, o governo teve que investir 250 milhões de dólares na Embraer para manter a empresa solvente. Nos 10 anos seguintes à privatização, a Embraer foi privatizada por cerca de 150 milhões de reais, tá? Nos 10 anos seguintes à privatização, o governo já tinha arrecadado mais de 400 milhões em impostos. Então, a privatização se pagou com os impostos, praticamente. E desses 250 milhões de dólares que o governo pôs, ele retornou menos de 1% em dividendos e impostos. Porque a empresa só dava prejuízo, não tinha como pagar dividendo, prejuízo também não tinha como pagar imposto, era um fiasco total. Lembrando que em 95 a Embraer tinha uma dívida acumulada já, um prejuízo acumulado já de 1,5 bi. Então, nos 10 anos seguintes, ela foi capaz de reverter esse prejuízo e começar a pagar dividendos e pagar impostos para o governo. Então, pois não, conclua, por gentileza. Não, então, de qualquer jeito que você olhe para uma privatização, vão vir coisas boas, porque você tem accountability, você tem uma pessoa responsável que você pode cobrar, você tem novos mercados, você tem competição que faz você melhorar o serviço e diminuir o preço. Então, a população inteira ganha. O governo ganha mais arrecadando impostos, a população ganha com melhores serviços. Rapidamente, se o governo tiver agências reguladoras fortes, é essa que vai representar o cidadão na qualidade do serviço. Sem dúvida. Só que a economia ganha porque passa a ter uma empresa, digamos, com uma agilidade maior, é isso? Sem dúvida, concordo. É isso aí, Piotr. Marcelo, obrigado pela gentileza, viu? Obrigado, prazer. Ao vivo hoje aqui, neste 8 de setembro. Bom, o Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Bom final de semana e até segunda-feira. Aliás, boa noite, né? Amanhã, sábado, bom final de semana. Aproveite, hein? E daqui a pouco tem Corredores do Poder também, logo na sequência do Cenário Econômico. Até segunda.